Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Espero que tenham tido um tempo com Deus, né? Que tenham aí assistido culto, missa, sei lá qual é o teu credo religioso, mas que você tenha dedicado um tempo a Deus, um tempo maior, um tempo onde você possa ter se alimentado, né? Da palavra, dos ensinamentos, né? Pois conhecereis a verdade vos libertará, né? É necessário conhecer essa verdadeira verdade, uma verdade absoluta, né? Que não é uma verdade relativa. Muitos tentam relativizar, né? A verdade de Deus, mas a verdade que está na palavra, ela é absoluta e jamais será relativa, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa acerca daquilo que está na sua palavra. Então, eu te convido a vir comigo mais uma semana, mais um tema. Hoje vamos começar um tema novo. Então, eu te desafio que você convide os seus amigos, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você comente, que você acione as notificações, que você leve adiante o Evangelho de Jesus, né? Hoje vamos começar um tema novo, ontem à noite eu estava estudando um pouquinho sobre ele, me aprofundando um pouquinho mais, orando a Deus, pedindo direção, sabedoria em relação a isso, e vai ser muito legal. Começando por mim, né? Vamos falar sobre êxodo, vamos falar sobre saída, vamos falar sobre a vida de Moisés, o libertador, aquele ao qual Deus levantou para libertar o seu povo. Alguém, um homem comum como nós, que foi chamado por Deus, que teve um encontro com Deus, né? Deus se manifestou a ele através de uma sarça ardente. E dali por diante, Moisés, ele se transforma em um ícone, né? Dentro da palavra de Deus, dentro da história cristã, dentro de uma história do povo hebreu, o povo que foi tirado do Egito rumo a uma terra prometida através da vida de Moisés. Mas quem era Moisés? O que Moisés fazia? Qual era a expectativa do coração do próprio Moisés em relação a Deus, em relação à situação que o teu povo estava? O povo hebreu, o povo de Deus sendo escravizado, o povo hebreu tendo a sua vida, né, limitada através dos egípcios, eram chicoteados, eram maltratados, comiam comida passada, tinham as suas famílias aprisionadas, teus filhos aprisionados, eram, né, açoitados pelos seus algoz ali, pelos seus malfeitores, enfim, queridos. Havia um contexto, havia uma história, havia uma dor no coração de Deus, quando Deus decide ir ao encontro de Moisés e dar a ele uma tarefa que aos olhos humanos era impossível para Moisés, impossível para o seu irmão Arão, impossível para aquele povo, pois o êxodo que eles viveriam dali por diante. Eu escrevi aqui algo muito importante. O êxodo não foi só uma saída, êxodo significa saída. O êxodo não foi só uma saída geográfica do Egito rumo à terra prometida. O êxodo também foi uma saída do povo hebreu da condição de escravo para uma vida de liberdade, um processo de libertação físico, emocional e espiritual. Então, o que você e eu faríamos se Deus aparecesse para nós e nos desse um desafio como esse? O que nós pensaríamos? Seríamos capazes? Nos julgaríamos capazes? Seríamos aquilo que o Senhor tinha como expectativa para cada um de nós? É isso que nós vamos falar. É nisso que nós vamos nos ater. É isso que nós vamos discorrer nesse tema. Somos o que pensamos ser? Você é o que você pensa ser? Eu sou o que eu penso ser? Aos meus olhos, na minha visão natural, na minha visão física, nós, por muitas vezes, não conseguimos imaginar o que realmente somos quando vamos para uma ótica de Deus. Moisés estava ali, trabalhando, tendo uma visão de si mesmo totalmente diferente da visão
que Deus tinha acerca dele. Quando Deus aparece a Moisés, esse homem se surpreende com o projeto que Deus tinha para ele. Ele jamais poderia imaginar que um dia se tornaria o libertador do povo hebreu. Então, vamos falar sobre isso, vamos discorrer sobre isso. Então, eu te convido, queridos, esteja comigo nesses próximos devocionais, prepara a tua palavra, a tua Bíblia, tira um tempo pela manhã. Eu vou tentar gravar esses devocionais mais cedo possível, vou me esforçar para isso, para que a gente consiga abranger e alcançar o maior número de pessoas possíveis, principalmente aquelas que Deus quer que sejam alcançadas. Então, eu te convido, queridos, a ficar comigo, a estar comigo, tomando café da manhã. Eu te convido a tomar mais alguns cafés da manhã comigo nessa semana, falando sobre esse tema. Somos o que pensamos ser? O que Deus pensa de nós é o que nós realmente pensamos que somos? Vamos discorrer acerca disso. O texto base vai ser aquilo que está no livro de Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos falar sobre a vida de Moisés. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Deus tem um encontro com Moisés, um encontro onde Deus dá a ele uma tarefa aos olhos humanos impossível de ser cumprida, de ser colocada em prática. Mas Moisés, ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus. E hoje eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 3 de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. E eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom. Olha o que diz a palavra, queridos. O texto diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Ou seja, Moisés estava fazendo os seus afazeres diários. Moisés estava apacentando, Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o rebanho do seu sogro, e o sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. O nosso Deus é um Deus dos montes. Ele aparece a Moisés em um monte. O primeiro contato que Moisés tem com Deus é no monte. Ele se manifestou através de uma sarça ardente que não se consumia. E quando Moisés viu aquilo, ele teve a sua atenção chamada para aquela situação que acontecia e ele decide ir até lá. Ele toma uma atitude de ir até onde estava a presença de Deus. E dali por diante nós vamos discorrer todos os dias, nos próximos dias, pela manhã, falando da vida de Moisés, falando da importância desse homem, falando de como esse homem se via a primeira vez que ele esteve diante de Deus. Quais foram os confrontos, quais foram as mazelas, quais foram as dificuldades, quais foram os pensamentos, quantas foram as vezes em que Moisés pensou em desistir de fazer aquilo que Deus o havia mandado fazer. É assim conosco, quando Deus nos chama, quando Deus nos levanta, quando Deus nos entrega uma palavra, quando Ele nos dá uma tarefa, uma missão. Muitas vezes nós, ou na maioria delas, nós nos achamos indignos, impossibilitados de exercer, de fazer aquilo que Deus nos chama. Deus não nos vê como nós próprios nos vemos. Deus nos vê como Ele pode nos tornar em pessoas ícones dentro do evangelho dele, ícones dentro da própria nossa família, ícones dentro da nossa própria igreja. Deus muda a nossa história. Deus quer fazer um êxodo na sua vida, assim como Ele fez na minha. Ou seja, Ele não quer só nos movimentar geograficamente. Ele quer que nós tenhamos um êxodo,
uma saída da condição física, da condição emocional e da condição espiritual ao qual nós nos encontramos. Então, queridos, prepara o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desse tema. Somos o que pensamos ser. Fica comigo, um beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nessa semana, te guardando, te protegendo, te livrando do mal, abrindo portas, criando situações, curando o enfermo, levantando o caído e fortalecendo o fraco. Em nome de Jesus. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.